Meu nome é Juliana, trabalho aqui na área de Ciências da Vida da Color Mix, que é uma distribuidora de matérias-primas aqui de Barueri. E apesar do nome Color, não sejam enganados pelo título. A gente trabalha hoje com uma gama diversas que inclui praticamente todas as categorias de aplicação. A gente fez uma seleção pensada carinhosamente hoje para cumprir essa parte de cor, mas também para trazer a parte de ativos de tratamento. Começando com algumas tendências que embasaram as nossas escolhas, que foi as ideias de coloração rápida trazida principalmente pelos hábitos da pandemia, de fazer o seu próprio cabelo, fazer coisas rápidas que eu consigo o efeito imediato, sem precisar ir no salão, e também as tendências das mídias digitais, sobretudo do TikTok, né, que querendo ou não acaba impulsionando, criando desejo. A gente viu aí o lip gloss da Carmed, né, com sabor de Fini, que foi super procurado, inclusive esgotou. Das tendências de consumo que eu consegui observar para trazer para vocês, eu identifiquei três potenciais para ajudar com soluções do nosso portfólio, que foram as máscaras matizantes coloridas, né, aquelas que você fornece tons e nuances para cabelos loiros, a máscara colorida, mas ela não transfere a cor para o cabelo. As pomadas temporárias coloridas, que são aquelas que você passa e já transfere a cor, mas ela vai sair no momento da lavagem. E o spa dos fios, né, trazendo toda a questão de tratamento de couro, tratamento de fios, ativos plex, né, de reconstrução depois de todas as histórias de descoloração e de tantos danos. O que do nosso portfólio a gente consegue, né, cumprir essa parte de brilho, cor e tratamento? A gente tem hoje corantes temporários e semipermanentes, então toda a parte de matização e tonalização de fios conseguimos atender. A parte de condicionamento, eu vou mostrar algumas das nossas alternativas naturais, né, mais naturais de condicionamento. Pigmentos e dispersões e pigmentos de efeitos. Isso é para fornecer coloração ao produto, brilho, ou até cor para produto que não tenha necessariamente a intenção de colorir os fios. E os ativos, proteção, reparação, pré e pós-tratamento. Eu tentei separar aqui um videozinho para mostrar para vocês essa tendência dos booms de matizadores coloridos que foi na mídia. E isso eu acho muito relevante. Foi um dos maiores pedidos de clientes e de possíveis clientes que vieram atrás desses produtos para fazer desenvolvimento. Então, eles pediam as máscaras coloridas, verde, azul, só que quando você passa no fio, ele faz só a matização. O videozinho ficou muito rápido, não sei se deu para ver claramente, mas se vocês colocarem nas hashtags das redes sociais, matizadores coloridos, matizador verde, dá para ver bem né, esse efeito que chama tanta atenção dos consumidores. E isso, quando chegava para a gente na forma de projeto, eu queria fazer um tonalizante, eu queria fazer um matizador. Não necessariamente os termos eram os corretos e a gente tinha que conversar mais para entender. Então, quando a gente fala de tonalizar, a gente fala da alteração do fio de modo permanente ou semipermanente. Enquanto que matizar é fazer a neutralização e a correção de imperfeições. Eu fiz um resuminho aqui, trazendo de todas as tendências, né, o que a gente espera do produto, qual é a cor do produto, o que usamos e o tempo de duração. Então, para uma pomada colorida, que vai fazer só aquele recobrimento do cabelo, né, é o produto que vai trazer o pigmento que vai cobrir o cabelo. Então, é uma cor temporária. A gente tem uma linha de dispersões, uma linha de pigmentos e também dá para usar pigmentos de efeito. Micas, as partículas de brilho maior, que são os borosilicatos. A cor do fio, ela fica exatamente igual ao produto, porque ela consegue cobrir temporariamente toda a estrutura. E ele é removido na lavagem. O matizante colorido para loiro. Ele faz a correção dos tons indesejados para a obtenção das nuances, né, dos reflexos. É, perolado, mais bege, mais champanhe, que são os que estavam na moda. E a gente consegue usar para essa categoria os corantes diretos, né?
os corantes auxiliares, que geralmente são para colorir o produto, mas eles influenciam no tingimento, principalmente de cabelos bem clarinhos, e pigmentos. O resultado no fio é a cor do fio corrigida. A cor do produto não é transferida. E é removido na lavagem. Tonalizantes semipermanentes capilares. O efeito no fio é justamente de fazer a deposição, né? Ele colore fantasia ou de cor natural, mas por deposição. Então, o que dá a cor do produto são os próprios corantes diretos e a cor no fio corresponde justamente à cor do produto, que tem o corante, só que somado ao tom natural do cabelo. E ele dura algumas lavagens. Essa estrela, né, a estrela das cores, ela é legal para trazer quando a gente fala de conceito de matização, porque ela indica os tons que são necessários para neutralizar e fazer as correções, né, de amarelados, alaranjados, avermelhados. Geralmente, uma cor fria corrige a cor quente. E também é o que a gente precisa considerar, principalmente fazendo a coloração por sobreposição em um cabelo natural, que são os tons naturais, né? Desde preto até um loiro super claro. Então, sempre precisa considerar que o tom vai ficar sobre o tom. Por isso que em cabelos mais escuros, geralmente a gente só consegue reflexo e olha. Enquanto que num cabelo mais clarinho, a gente tem o efeito desejado. Esse esqueminha, ele mostra como os pigmentos, né, os pigmentos não, né, os agentes colorantes atuam para dar esses efeitos desejados nos produtos. Os primeiros que eu quero destacar aqui são esses que ficam mais sobre a superfície, eles não entram, né, não aderem tanto a cor movidos nas lavagens, são justamente a classe de pigmentos que a gente usa para dar essa cor temporária. Podemos usar os pigmentos de efeito e alguns corantes diretos que vão fazer a ação de neutralização da superfície. Enquanto que os corantes semipermanentes, eles têm justamente a possibilidade de permear algumas camadas ou por causa do tamanho menor ou por causa da característica do corante, né, que é catiônico, de interagir com o fio de cabelo. Dos nossos corantes que eu quero destacar, que foram utilizados para fazer essa questão de matização e obtenção de coloração, nós temos alguns ácidos que são o ácido de Violet 43. Aqui eu destaco ele por causa do alto grau de pureza. A gente fez todos os testes e todos os protótipos com uma concentração bem baixinha, então ele tem um custo-benefício muito bom. E também tem o Acid Black para fazer as máscaras blacks que só matizam. Os corantes basics já são os mais de tonalização por sobreposição. A gente usou o Basic Blue 99, Basic Red 51, Basic L 87 e os corantes nitros, que são os que têm uma aderência maior, né? Eles conseguem penetrar mais pelos fios. É o HC Blue 2, o HC Blue 15, HC Red 3 e o HC Yellow 2. E todos esses, a gente tem mais, tem uma linha toda, mas esses foram os que eu destaco para fazer essa mágica das máscaras tão pedidas no nosso laboratório. Então, aqui a gente fez uma máscara verde, utilizando o Acid Violet e o HC Blue 2 como corantes responsáveis para fazer a matização, enquanto a gente usou uma combinação de tartrazina e Brilliant Blue para dar a coloração verde na máscara. E o resultado no fio foi uma nuance clara de loiro bege. O loiro perolado, a gente atingiu combinando o Acid Violet 43, o Basic Blue 99 e o Basic Red 51. E a coloração da máscara a gente ajustou com um corante, esse ponço, ele é um vermelho, para chegar na cor da máscara, sem tingir o cabelo, só dar a nuance. E o loiro platinado foi uma mistura do Acid Violet 43 e do Basic Blue 99, combinado a uma dispersão de pigmentos brancos. Então, esse foi o resultado do desenvolvimento para as cores de base. A gente usou bases não iônicas em pH de 4,5 e o tempo acredito que foi de 10 minutos entre a passagem e a remoção.
As nuances de champanhe nos tons loiros, a gente fez de duas formas. Uma usando só o corante e uma usando corante e pigmento para dar o efeito rosé na máscara. Então, na máscara pink a gente usou o Acid Violet 43 com o HC Blue 2, usando de novo o corante red para dar a correção de tom só na base, sem transferir para o cabelo. E na máscara Rose Gold, a gente combinou algumas micas de efeito para proporcionar o efeito visual durante a... Eu não sei se as fotos ficaram tão claras, mas qualquer coisa, a gente tem os protótipozinhos na mesa para mostrar, se for para ver melhor. É, essas máscaras a gente acabou recebendo como pedido de máscara matizante. Eu queria um matizante para morena iluminada. Então, na verdade, eles são máscaras tonalizantes semipermanentes que fazem esse efeito de deposição. Aqui fica bem visual por causa do fio clarinho, né? Então, quanto mais claro, maior o tempo de deposição, maior a aderência dele ao fio. O castanho a gente combinou o Basic 9, Basic Red 51, Basic Yellow 87 e o HC Blue 2. E o castanho cobreado, o HC Red 3, o HC Yellow 2 e o Acid Violet 43. Chegamos todos. Para não dizer que eu não falei do sol. Não podemos deixar de falar nessa tendência de produtos usados. A gente tem hoje algumas classes de matérias-primas, como surfactantes em pó, temos emolientes, temos é, bioativos e lipossolúveis para serem incluídos. E a gente resolveu fazer uma versão do matizante sólido. Que ficou bem legal, né? Um efeito bastante visual. A combinação dele foi o Acid Violet 43 e o Basic Blue 99. O cinza, né, a ideia era fazer um produto de coloração progressiva. Então aqui a gente usou um blend de corantes. Tem Acid Violet e alguns catiônicos para chegar nesses tons de cinza e preto. A ideia era que conforme a pessoa usasse o produto, mais cor fosse transferida aos fios. Então essa é a proposta do protótipo. O dicionário é preciso. Considerando a questão de spa dos fios, de tratamento e condicionamento, até abordando, né, já que a gente falou tanto de loiro, de um cabelo que tá descolorido, trouxemos as opções de condicionamento em alternativa aos catiônicos mais comuns, que é o Everlip, um tensoativo de fosfolipídio obtido da flor do cártamo. Ele é bem substantivo, então é uma reposição legal para fazer de fosfolipídio, uma fonte alternativa para fazer esse condicionamento. Então, ele é muito substantivo, então ele ajuda em alinhamento, na questão de frizz. O Eversmooth NC30 é a nossa novidade, agora de lançamento. A composição dele é um mix de óleos vegetais com aminoácidos, sobretudo a arginina, e eles fazem essa ideia de condicionamento de uma forma mais natural. A proposta do fabricante é trazer o sensorial do silicone catiônicos, né, do amor de meticone, tanto com o fio úmido quanto seco, né, quanto no pós-aplicação. E por último, o Eversmooth LCHC01, que é a nossa base emocionante com uma combinação de metilamina, que faz a questão do supercondicionamento, do que eles chamam de desmaio, né, de cabelo desmaiado. Outras tendências para a gente começar a falar da parte de ativo. Eu trouxe aqui o efeito Plex, que é a busca por combinações de ativos, condicionantes, e ativos e condicionantes para fazer recuperação de fios danificados, e do Hair Skinification, né, que nada mais é do que trazer os ativos consagrados pelo skincare, com as funções de skincare, com apelos para uso capilar. E também a questão de saúde do microbioma, né, esse boom de buscas por produtos que não prejudiquem, né, que não alterem o microbioma natural, e a manutenção da barreira, né, tanto para a questão de fortalecimento, aqui entra a parte de imunidade, e de gerenciamento de sinais de inflamação, né? Seria a prevenção de algo que não aconteceu, e se aconteceu, como eu consigo controlar essa inflamação.
ação Plex nada mais é do que fazer, né, os cleans de produtos, que é recuperar e revitalizar os fios geralmente unificados por procedimentos. Tenho certeza que vocês já viram vários desses representantes no mercado e eles justamente foram lançados para a tendência de recuperação de ligação, das ligações rompidas, do cabelo que perde as camadas inferiores durante os processos mais agressivos, enfim. E quando a gente olha a composição deles, quando analisa, geralmente é mix de aminoácidos, é, óleos vegetais, ésteres de óleos vegetais, aminoácidos, vitaminas. Então, geralmente é um blend para fazer essa recuperação. Essas são as nossas opções de ativos para fazer esse efeito flex de recuperação de um fio danificado. O primeiro é o Evermige PGA, que é o ácido poliglutâmico. Recentemente teve vários lançamentos no mercado, acredito que para skincare, combinando o ácido hialurônico com o ácido poliglutâmico. E no exterior ele é conhecido como Super Hero, ou ácido hialurônico 2.0, porque ele é muito higroscópico. Os estudos do fabricante mostram que ele absorve 5.000 vezes o seu próprio peso em água. Então, tudo que for claim de hidratação de longa duração, formação de filme, retenção de hidratação, esse é um candidato muito interessante. Ele também, por formar essa película, ele é um polipeptídeo para uma película flexível e ele age como um mediador de agressor. Então, em processo de descoloração, ele pode ser uma alternativa para pré-tratamento. O Evermild LG-Arg é a nossa arginina. Então, tudo que for reposição de aminoácido pode ser utilizado para fazer a retenção de hidratação. Ele age no fortalecimento, né? Ele é conhecido já, né? No mercado justamente por essa questão de diminuição de queda e de fortalecimento, até porque, né, a arginina, ele é um componente do fio, né, da queratina do fio. E também age secundariamente para melhorar a questão de circulação. O Bioite BCG, ele é uma vitamina C hidrossolúvel. Então, quando a gente fala de alta performance antioxidante, a gente pode usar essa opção. Recuperação de fio, prevenção de dano oxidativo, é uma opção muito legal, porque é fácil de utilizar e é eficiente. E a nossa última opção é uma combinação de um éster de cadeia média obtido de rícino, a Fosfoderm Fio, com os bioativos africanos. A gente tem hoje uma coleção de óleos africanos e tem estudo de performance para reposição lipídica, para condicionamento de fio. Inclusive, chegamos a fazer alguns estudos, tanto no laboratório quanto recebendo de cliente, combinando, por exemplo, 2 óleos africanos com o éster, para conseguir alinhamento, diminuição de frizz, revitalização. Se estiverem procurando alguma coisa nesse sentido, a gente consegue ajudar. Fosfaderm Zinc Lactate natural. O fosfaderm, ele é essa moléculazinha, um zinco conjugado com 2 moléculas de ácido lático, e ele é muito legal porque ele traz justamente o melhor do que a gente encontra em cada uma dessas moléculas. O zinco, porque ele é um elemento traço importante, ele consegue fazer gerenciamento de sinais de inflamação, né, diminuir esses sinais, ele contribui para a integridade de barreira e oferece um mecanismo de proteção antioxidante. Enquanto o ácido lático é um fator de hidratação natural, né? Ele é um alfa-hidroxiácido, então tudo que for renovação ativa, conforme o uso, esfoliante, ele é a nossa indicação. Esse aqui, ele é um estudo do Clostridium zinc lactate para as bactérias da própria mucosa, né? Bactéria e fungo, no caso, da própria mucosa. Isso considerando as questões justamente de microbioma. Então, ele consegue inibir bactérias bucais, bactérias da pele que causam mau odor, bactérias que causam acne, e também tem um estudo para diminuição da levedura do fio com malacésia. Então, é uma opção aqui para tratamentos de couro cabeludo, para fazer o spa dos fios. Então, e foi por isso que a gente trouxe como destaque.
Esse Cosmoderm, ele é um ativo hidrossolúvel que age com pH de 3,5 a 7. Ele tem efetividade preservante, né, contra bactérias e leveduras e possui um efeito secundário sobre fungos. Então, ele pode ser uma alternativa também para preservação da formulação. Esse aqui, ele foi feito um challenge teste para mostrar justamente o espectro de ação que compreende as bactérias, a levedura, mas nem tanto o fungo. Para a parte de hair care, as opções de uso seriam para os descongestionantes de couro, peeling capilar, redutor de oleosidade, tudo que for relativo à diminuição de caspa, gerenciamento de malacésia por causa do estudo de concentração inibitória. E agora, esquenta esfria. Uma das coisas que mais chama a atenção do consumidor é ele sentir que de fato está acontecendo alguma coisa quando ele aplica o produto. E uma das formas de fazer isso acontecer no produto cosmético é inserir esses agentes que despertam essa sensação. A gente trouxe aqui o Sensi Hot, que é uma molécula de Vanilla Booty Water. Ele tem uma ação hiperêmica de aquecimento, aquela que em uma concentração grande ela até queima. Então, tudo que foi sensação de aquecimentar produtos para couro, para estímulo de crescimento, pode ser uma opção. E ele tem esse efeito secundário sobre o estímulo do folículo capilar, segundo o nosso fabricante. O segundo modificador de sensorial é o Coco ML Plus. Esse ingrediente, ele é uma mistura de mentol com mentiolactate, já pronto para uso, e ele traz a sensação de resfriamento. Então, tudo que for refrescância, geralmente produto masculino que tem muitos esses apelos, de menta, de refrescância, ele é uma opção bem legal. Agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço a Larissa que está aqui, que ajudou a fazer todos esses protótipos para mostrar. A Giovana, que fica no nosso lab, são as nossas estrelas. Os nossos colaboradores e os organizadores do evento pela oportunidade. Todas as fórmulas que eu falei aqui estão disponíveis, a gente pode enviar para vocês. Se precisar do material, das literaturas, caso eu também não tenha falado alguma coisa que seja do interesse, porque a gente realmente tem um portfólio muito extenso, também estamos à disposição.